Fala galera, tá no ar mais um vídeo trazendo palpites para o concurso 1202. Se você gosta de estratégia e quer lutar pelos 14 pontos com bastante informação e dicas, não esquece de seguir a gente e o nosso canal para você ficar bem informado sobre os jogos e sobre as dificuldades que cada time está enfrentando. Então vamos lá. Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo. Flamengo é o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro. São Paulo é o 14º colocado. São Paulo ele está vindo com alguns reforços, né? O Lucas está se recuperando, o Oscar está se recuperando e também Ferreirinha. Todos esses três prometem estar voltando para o São Paulo nessa reestreia aí do técnico Crespo. Então, acredito que o São Paulo venha também forte para lutar aí pelo empate. E o Flamengo, com certeza, vai querer dar uma resposta depois da eliminação do Mundial para cima do São Paulo e arrancar essa vitória. Então, dentro do mando de campo do Flamengo, né, claro que no Maracanã eu acho que o Flamengo é muito mais forte que o São Paulo. Eu iria aqui dizer que o Flamengo, apesar que o São Paulo vai vir para nem que seja arrancar um empate. Então, mas vamos acreditar aí que o Flamengo vai chegar e vai ganhar esse jogo dentro de casa, até porque está lutando pelo campeonato, pela liderança do campeonato, não vai vender fácil um empate, né? Vai para cima para arrancar a vitória. Então vamos marcar seco aqui Flamengo. Novo Horizontino e América Mineiro. Novo Horizontino é o terceiro. O América Mineiro é o 12º da Série B do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino, vamos ver aqui a estatística do Novo Horizontino, ele vem de uma derrota e 2 empates. E o América Mineiro, ele está em 12º colocado. Vamos ver aqui, ele vem de um empate, uma vitória e uma derrota. Essa última derrota, inclusive, tem um comentário do presidente, que nunca viu um time tão ruim como esse do América Mineiro. Então pode ser que isso afete o moral do time, afete os resultados do América Mineiro. Acredito que isso possa trazer um efeito negativo aí para o América Mineiro. Então, jogando fora de casa, eu acredito que o Novo Horizontino é favorito para arrancar aí um resultado positivo dentro de casa. Então, vamos marcar aqui Novo Horizontino. Internacional e Vitória. Temos aí no 17º Internacional, 16º Vitória. A questão é que o Vitória vem de derrota na Copa do Nordeste, não está indo bem no Campeonato Brasileiro, tá indo muito mal, né, de uma forma geral, crise no elenco, pressão sobre o técnico. Então acredito que o Internacional é favoritíssimo nesse jogo para sair aí com um resultado positivo. Acredito que inclusive nesse jogo aí é capaz do Vitória sair em crise aí, demitir técnico por conta dessas questões que eu acabei de falar. São Bernardo e Ponte Preta. São Bernardo e Ponte Preta é um confronto da Série C. Vamos analisar os dados, né? A Ponte Preta ela vem de um empate e 2 vitórias. Já o São Bernardo, que está em 8º lugar, vem de um empate, uma vitória e outro empate. Só que na Série C o mando de campo é muito importante, né? Mas é um jogo difícil de prever. Eu acredito aqui que se você tiver condições de colocar um triplo ou um duplo, eu colocaria aqui São Bernardo e um empate aqui, por se tratar da casa do São Bernardo. Mas se você tiver grana mesmo, esse jogo é um dos jogos aí que chama a atenção pela essa questão da disputa. Talvez um triplo fosse bom também, mas fica ao seu critério aí da grana que você está guardando para esse jogo. Duplo ou triplo? Eu vou de triplo aqui e vamos embora. Paysandu, 18º, Atlético Goianiense, 11º. Paysandu, apesar de estar lá embaixo na tabela da Série B, né, na zona de rebaixamento, ele está com 14 pontos, né, 3 pontos aí fora da... Precisa de 4 pontos aí para sair da zona de rebaixamento, mas ele vem de 3 vitórias e um empate, né? Deu uma recuperada aí o Paysandu. E o Atlético Goianiense está em 11º, né? Ele vem de uma vitória, uma derrota e outra vitória. Então, é um jogo difícil também de... Eu iria no empate aqui, por conta da disputa dentro de casa, o Atlético Goianiense está melhor. Eu acho que o empate aqui é bem provável que aconteça. Vamos de empate. Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo é um clássico também. E jogo que é clássico a gente realmente não costuma ter muita informação que vai prever o resultado, principalmente porque o Vasco agora está com o Diniz, teve esse mês todo para treinar. Botafogo vem mordido da eliminação da Copa do Mundo de clubes, querendo mostrar serviço aí, também demitiu o técnico, acabou de contratar o filho de Ancelotti. Então é um confronto aí realmente imprevisível. Eu iria aí, se eu pudesse ir de duplo aqui, ó, Botafogo empate e Botafogo vitória aqui do Botafogo. Porque é o melhor time, apesar de estar dentro da casa do Vasco. Acredito que esse jogo aí
O Vasco não leva não. Atlético Paranaense e Goiás. Atlético Paranaense e Goiás. O Goiás está em segundo, o Atlético Paranaense está aqui em sexto. O Atlético Paranaense vive um momento mais de recuperação, né? Perdeu dentro de casa para Curitiba, depois ganhou do Remo e vem desse resultado positivo. Já o Goiás, ele está em segundo, vem de uma derrota, uma vitória e um empate. Acredito que seja um confronto bem equilibrado, mas eu iria aí, acreditando aí na recuperação do Atlético Paranaense, eu iria de Atlético Paranaense aqui. Porque acredito que o Goiás não vai se retrancar, vai para cima, porque quer também assumir a liderança então não vai ser um jogo retrancado onde o Atlético Paranaense vai jogar apenas atacando e o Goiás no contra-ataque. Né? Então acredito que vai dar espaço para o Atlético fazer também o resultado dele. Mas se você tiver condições aqui, joga um duplo aí também. Mas vamos ficar com a vitória aqui do Atlético Paranaense. Bahia e Atlético Mineiro. Bahia é muito forte dentro de casa. Vem de uma vitória do triunfo, né? Como eles gostam de falar. Vem um triunfo do Bragantino. Então ele vem de um empate e 2 vitórias. Né? 2 triunfos. E o Atlético Mineiro, ele vem de um empate e 2 vitórias. Então é um confronto bem equilibrado. Né? Dentro da casa do Bahia, acredito que o Bahia vá para cima. Mas, sendo prudente aqui, eu colocaria um duplo. Um empate ou vitória, triunfo do Bahia. Vamos lá. Se você não tiver como botar o empate, coloca só o resultado positivo aí pro Bahia, que eu acredito que o Bahia vem descansado também, como o Atlético Mineiro também. E vai ser um jogo para cima. Chapecoense e Remo. Chapecoense e Remo, Série B no Campeonato Brasileiro. Chapecoense tem aí 2 derrotas e uma vitória. Está em 7º lugar. O Remo está de uma derrota, uma vitória e um empate. Né? Então, são 2 clubes muito equilibrados na Série B. Não tem... Mas acredito que o Remo esteja numa situação melhor, mas tem um mando de campo da Chapecoense. Eu acreditaria aqui no empate. Um jogo assim... para empate esse jogo aí. Figueirense e Náutico. O Figueirense está em 13º e o Náutico em 5º. 5º lugar que o Náutico tem vindo melhor, né, na Série B. E na Série B não, perdão, na Série C. Né, o Náutico na Série C. E ele vem de 2 vitórias e um empate, certo? E o Figueirense, que é o 13º, ele vem de uma derrota, um empate e uma vitória. Então também é um confronto mais difícil de prever, até porque é na Série C, né? Eu acreditaria aqui no Náutico, certo? Acreditaria aqui no triunfo do Náutico. Corinthians e Red Bull Bragantino, sendo bem direto, os dois são clubes paulistas, né? Eu acredito mais na vitória do Bragantino do que do Corinthians, apesar que o Corinthians é muito difícil de perder dentro de casa, tem essa questão, né? O Corinthians é muito difícil, mas o Corinthians vem de 3 empates. Acho que até por isso talvez seria interessante arriscar um empate aí, um duplo. Corinthians, Bragantino ou empate, porque o Dorival ele tem trabalhado muito nesse período, né? Parado. Memphis faltou treino recentemente, na quinta, né? Que no caso hoje. E há uma crise interna aí no Corinthians, mas eu acredito que o Memphis vai acabar saindo e resolvendo essa crise aí. O Bragantino está em 3º, vai para cima, mas eu acredito muito no Corinthians na arena. Ele é muito forte na arena. Então vou ficar com duplo aqui, que é um jogo em rivalidade. É muito importante a gente levar isso em consideração. Deixa eu marcar aqui os duplos aqui. Bahia, Atlético Mineiro também marquei duplo. Mas se eu tiver que ficar com simples aqui, ó, tira o empate. Deixa o Bahia aí com a vitória. E deixa o Corinthians aqui também com a vitória. Tá certo? Criciúma e Ferroviário. Criciúma está em 15º e o Ferroviário em 13º. Pelo estilo aqui é um empate. Cruzeiro aqui. Vamos dar os dados do Criciúma e Ferroviário, né? Para você que está me ouvindo aí poder decidir também o que é que você acha. Criciúma está em 15º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. Vem de um empate, uma derrota e um empate. Já o Ferroviário, ele vem de uma vitória e 2 derrotas. Então o Ferroviário está mais pressionado aí do que o Criciúma. Mas o jogo é dentro da casa do Criciúma. Acredito no empate aí desses 2 times aí, até pela retrospectiva deles. Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro está lutando aí pela liderança, só que o Grêmio não é um time fácil de você vencer. O Grêmio vem de 2 vitórias e um empate. E o Cruzeiro vem de 2 vitórias e um empate também. Então vai ser um jogo pegado entre os dois aí. Eu colocaria o triunfo aqui do Cruzeiro, porque está lutando pela liderança, não vai
vender barato, que é outra coisa que a gente precisa levar em consideração, a motivação do time naquele jogo, né? Então ele tá empatado em pontos com o Flamengo, com 24 pontos. Então acredito que vai com tudo para cima do Grêmio para ganhar. Então vamos ver aí o que é que vai sair. Mas acredito muito na vitória do Cruzeiro nesse jogo. Fortaleza e Ceará, aí é clássico, é confusão, né? Arriscadíssimo esse jogo 14 aí, porque é clássico, né? Eu acho que todas as dicas que eu trouxe aqui, as estatísticas, que você tem que ficar mais ligado no jogo 14, no jogo Corinthians e Bragantino, que é 11, e acredito também aqui no Vasco e Botafogo. Esses jogos são clássicos, você tem que ficar muito ligado. E vamos ver aqui os dados do Fortaleza. Fortaleza tá na zona de rebaixamento, vixe, vem de 4 derrotas. O Ceará tá melhor, o Ceará vem melhor para esse jogo. Vem com uma vitória e 2 derrotas, também não tá fácil pro Ceará não. São 2 times aí pressionados para vencer nesse clássico. Se você não tiver como botar um duplo aí, bota aqui, ó, um simplesinho no empate, que é muito disputado, ou coloca a opção aqui do Ceará, porque o Ceará acredito que vem com uma condição melhor, apesar de ser dentro da casa do Fortaleza. Tá bom, galera? Faça um jogo com consciência, com inteligência, não gaste todo o seu dinheiro em jogos, tá? É uma forma de você se divertir, uma forma de você também, quem sabe, né, ganhar uma grana que vai te ajudar aí na sua casa. Então deixa esse pensamento também, não vale a pena você arriscar tudo que você tem, mesmo que esteja pagando 1.800.000 essa loteca no fim de semana. Então pense nisso, né, se cuide e se inscreva no canal, não deixe de seguir a gente não, tá? Vai ser muito importante aí você se inscrever, deixar seu comentário aí, o que é que você acha das dicas que eu dei, se você faria algo diferente, né? Então, forte abraço, né? Fica com Deus e muito boa sorte pra gente aí nesse fim de semana. Um abraço, galera. Tchau, tchau.